Estamos ao vivo! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um 6h22, o horário do Brasil, 9h22, o horário de Portugal, 10h22, o horário aqui da França. Seja muito bem-vindo, bora tocar o terror na terra. Você que está chegando aí, já separa papel, caneta. Separa papel, caneta e uma Neosaldina que vai explodir o seu cérebro no dia de hoje. Todos os dias, 6h22, está lendo o livro de Provérbios. 6h22, a gente está lendo o livro de Provérbios. Raquel perguntou se aceita palestrar no meu evento em Espanha. Me manda no direct, Raquel, sobre o que é o evento e tudo mais. Eu te passo o telefone da equipe e a gente vê se bate a agenda, tá bom? Tem a galera que tá vindo do 459. Quem tá vindo do 459, coloca aí 459. E eu já sei a pressão que vocês estão. E a gente já vai fazer a leitura. Provérbios. Provérbios capítulo 18. Todos os dias a gente está lendo o provérbio do dia. Então, dia 1, Provérbios 1. Dia 5, Provérbios 5. Dia... E assim vai sucessivamente. Tiago, por que ler o livro de Provérbios? Porque ele foi escrito por Salomão, o homem mais rico que já pisou na terra. E estima-se, a galera do 459, sejam bem-vindos aí. Quem é GDR, escreve GDR. A galera que estava lá no 459 já tá ligado, GDR. Hoje é dia 18, capítulo 18. É 18 hoje? Hoje é 18, Capítulo 18, estamos aqui para tocar o terror na terra. Salomão foi o homem mais rico que já pisou na terra. Estima-se que não vai existir alguém tão rico quanto Salomão. Salomão teve acesso à sabedoria e com isso riqueza. Lembra que prosperidade nada tem a ver com dinheiro. A primeira coisa que eu preciso que você entenda e anote aí é que prosperidade não tem a ver com dinheiro. Prosperidade significa crescimento. Coloca aí, prosperidade significa crescimento. Ser próspero é crescer. E prosperidade é natural. Eu estou aqui na frente de uma das montanhas mais lindas. Estou na minha frente, vendo aqui uma das montanhas. Daqui a pouco te mostro. A maior montanha da Europa. Que é o Mont Blanc. E sabe o que é interessante? Que a prosperidade é natural, ele se mantém natural, apesar de a cada 2 anos ele está diminuindo 2 metros, estima-se que ele está perdendo altura. Por causa da falta de chuva, vento e tudo mais, a cada 2 anos tem uma medição, e de 2021 para 2023 ele perdeu 2 metros de altura, e deve-se ter mais uma medição esse ano. Então a cada 2 anos eles estão medindo, não para falar se ele é maior ou menor, mas a fim de estudos futuros. Mas eu estou vendo aqui que tudo que está ao redor dele é natural. Você olha para as plantas, elas são naturais. Elas não dependem da opinião de ninguém para crescer ou não crescer. Elas estão ali de forma natural todos os dias crescendo. Isso é o que? Prosperidade. Prosperidade é natural. Coloca aí, prosperidade é romper, prosperidade é crescer. Quando você olha para uma planta, que ela é uma sementinha e ela morre para começar a criar as raízes, quando ela vai perfurar a terra, ela precisa fazer o quê? Romper. Isso que é crescimento, é o rompimento, quando eu faço esse rompimento. Então escreve, prosperidade é crescimento, prosperidade é romper. E prosperidade é natural, nada tem a ver com dinheiro. O problema é que as pessoas misturam prosperidade e dinheiro. Dinheiro é só uma consequência daquilo que você faz, das decisões que você toma. Toma decisões boas, existe um bom caminho. Decisões ruins ou não tão boas são outros caminhos. Então nada tem a ver com dinheiro. A pobreza significa o quê? Resistência. Foi muito interessante. Ontem eu fiz um jantar. Fui para um jantar com uma pessoa muito especial. Ontem, pela primeira vez, eu coloquei nos stories. Eu vou compartilhar com vocês. Nunca tinha compartilhado isso. Pela primeira vez fui
foi jantar com uma das pessoas mais especiais que existe. E foi um jantar incrível, onde eu passei um bom tempo ali, conversando, meditando, desfrutando daquele momento. E saiu até um livro do jantar de ontem. Olha que interessante, saiu um livro, porque enquanto eu estava ali naquele momento, desfrutando, fui pegando as anotações. O caderno, ele tá aqui em cima. Pera aí. Para ver se isso explode a sua cabeça ou não. Tava aqui fazendo algumas anotações. Durante o jantar tá aqui, ó, o valor do merecimento. Sabe quem era essa pessoa especial? A pessoa mais especial para mim sou eu. Foi um momento que eu tirei para mim. Esses dias têm sido incríveis aqui, que eu tirei a sós. Eu tenho ficado sozinho, tenho lido bastante, tenho estudado bastante, tenho usufruído bastante, tenho aproveitado bastante, tenho esquiado sozinho. Está sendo incrível, tenho transbordado. Então está sendo memorável, realmente um jantar memorável. Por quê? Alguém falou, minha esposa é muito especial. Só que antes dela existia o Thiago. E o Thiago, em alguns momentos, precisa mergulhar para dentro, que eu quero te convidar de tempos em tempos, você mergulhar dentro de você. Por quê? Porque isso você vai começar a descobrir alguns códigos. E esses códigos são poderosos para uma próxima fase. Lembre o seguinte, aquilo que você sabe, aquilo que você vive, quem você anda, te trouxe até aqui. Que eu quero te convidar a ir para uma próxima fase. Existem momentos que marcam novas fases. Quando eu fiz a primeira leitura de Provérbios, compartilhando na internet, marcou uma nova fase. Por exemplo, em 2021, eu fiz 1.300 lives. Fiz 4, 5, 6 lives todos os dias durante 2021. Por quê? Porque estava marcando uma nova fase. Eu quero te convidar a marcar a nova fase. Por que isso é importante? Porque coisas da fase anterior não vão te levar para uma próxima fase. Aquilo que te trouxe até aqui não vai te levar para uma próxima fase. E eu preciso sair, fazer uma análise e ir para uma próxima fase. Esse é um tempo de acelerar, um tempo de levantar pessoas. Eu sei que 2021, tem gente aqui que é dessa época, foi desperto nesse momento, nesse período, e eu quero te convidar a ir para essa nova fase. Alguns de vocês vão acelerar essa nova fase. Mas hoje a gente vai ler. Depois eu falo sobre isso daí e tudo mais. Mas só quero te falar que a prosperidade é natural. E a pobreza, ela é uma resistência. Resistência ao quê? À mudança. Resistência a não aprendizado. Resistência por causa de orgulho, arrogância, soberba, prepotência, maledicência, mau comportamento. Tudo isso retém o seu crescimento financeiro. E por isso que alguns vivem na pobreza. A pobreza é improdutividade. Então é o seguinte, bora tocar o terror na terra, vamos ler Provérbios capítulo 18, chega de papo, daqui a pouco eu não consigo terminar no horário. A gente tem que fazer muita coisa. Deixa eu pedir para você que já faz parte do movimento, compartilhe essa live com 3 pessoas que mais faz sentido. Por algum motivo o Instagram não está mostrando que eu estou ao vivo. Se você puder me fazer isso, eu vou compartilhar aqui 10 segundinhos, eu vou ficar sem falar, eu só vou compartilhar, enquanto isso você clica no aviãozinho, clica na flechinha e compartilha aí, pode ser? Compartilha lá com pessoas que fazem sentido para você. Vai lá, compartilha essa live, deixa eu mandar aqui pro pessoal. Aí, se você tá aqui na live e receber, fique em paz, é porque você tá aqui nos meus melhores amigos aqui, nas pessoas que mais eu interajo. Aqui. Aí, eu enviei para 50. Se você puder encaminhar para 3. Vamos lá então ler o livro de Provérbios. Para você entender, Provérbios é dividido em 3 partes. Respira fundo comigo. E bora acelerar. Provérbios é dividido em 3 partes. Quais são as 3 partes, Thiago? Primeira parte do livro de Provérbios, ele é um convite à sabedoria. Então, do capítulo 1 ao capítulo 10, ele é um convite à sabedoria. Do capítulo 11 ao capítulo 24, são os drivers de sabedoria. O que são drivers de sabedoria? Drivers de sabedoria são respostas automáticas do meu cérebro. Por exemplo, quando você começa
a pensar algo, o que vai determinar se vai ter uma ação ou não, ou como você vai reger isso, nós chamamos de driver. São as trilhas neurais que estão instaladas no seu cérebro. É como você pensa, é como você reage. Se você tem bons resultados, é porque existem boas trilhas neurais. Se você não tem resultados tão bons, é porque você tem trilhas não tão boas, ou que levem àquele resultado. Então, do capítulo 11 ao capítulo 24 são os drivers de sabedoria. Você vai ver Salomão, que não era sabedoria, mas ele teve acesso à sabedoria, instalando vários drivers, colocando os drivers de sabedoria e o de sensatez, te fazendo 2 convites, falando, ó, esse aqui é o driver, essa aqui vai ser a resposta se você instalar esse driver bom. Essa aqui é a resposta se você instalar um driver ruim. Então ele te mostra em todos os momentos esses 2. E do 25 ao 31 são o quê? Os códigos dos nobres e dos reis. Quer se tornar alguém nobre, rei, saber a conduta deles, do dia 25 ao dia 31, nos provérbios de 25 a 31. Sabendo isso, bora para o nosso estudo de hoje. Se você estiver preparado, coloca aí CCS, que é Conta Comigo Sempre. CCS é Conta Comigo Sempre, ou BPC, que é Bora Pra Cima. Antes disso, bora conectar com a fonte? Tira o dedinho do teclado, respira fundo. Respira fundo. Vamos fazer uma oração aqui para que o Senhor possa dar discernimento para nós. Senhor, a Ti rendemos graças, pois o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado porque todos os dias, mesmo falhos e pecadores, o Senhor nos entrega uma nova oportunidade. E hoje é mais um daqueles dias, mais uma daquelas oportunidades de fazer o que precisa ser feito. Senhor, nós queremos entender mais a Tua palavra. Que a leitura do texto de hoje possa trazer clareza, entendimento e discernimento para uma nova fase. Assim nós entregamos a Ti essa leitura, os nossos corações, a nossa mente, os nossos ouvidos, os nossos olhos. Que nós possamos ser aperfeiçoados para cumprir a Sua vontade. Em nome de Jesus. Bora para cima, capítulo 18 diz o seguinte: quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Quem se isola, lembra sempre, nós somos chamados para viver em comunidade. O Senhor sempre falou o seguinte: vá e forme pessoas. Essa foi a direção para os discípulos: vá e forme pessoas. Lá atrás, quando falou com Abraão, falou o seguinte: vá por toda a terra, seja fértil, multiplique-se. Nós fomos chamados exatamente para viver em comunidade. Qual é o grande problema de algumas pessoas que chegam rápido, mas não conseguem sustentar porque foram sozinhas? Quer chegar rápido, vá sozinha, mas se você quiser chegar longe, precisa ir acompanhado. O tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos. Você vai ver que o tolo ele somente quer falar, ele não quer ter entendimento. Você já conversou com alguém que não entende aquilo que você fala, ou não quer entender aquilo que você fala, ou não permite você falar algo? Por quê? Porque o tolo ele só tem prazer na sua própria tolice, só em expor os seus pensamentos tolos. Por isso que você vai ver alguém sábio muito mais calado do que alguém insensato, contando tudo aquilo que sabe ou mal sabe, porque não tem entendimento. Lembra que nós enxergamos em partes profetizamos, quer dizer, nós falamos sobre partes. Porque é como se você tivesse encostado numa parede, eu consigo ver apenas parte disso. Conforme eu vou indo para trás, eu consigo ter uma visão mais ampla. Conforme eu vou olhando, eu vou tendo mais visão ampla. O tolo acontece o quê? O tolo está somente embutido nessa visão. O tolo vê uma notícia de jornal e já sai falando sobre aquela. O tolo viu um Reels, um Stories ou um Feed e fica falando sobre aquilo. Não busca entender. Qual é o grande problema na sociedade atual? Presta atenção, eu quero te convidar para isso. E por isso que a gente está aqui todos os dias 6h22, horário do Brasil, ou 9h22, horário do Brasil, do horário de Portugal. Se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo será luz. O que eu preciso fazer? Ter bons olhos. Qual é o grande problema da sociedade? Não tem discernimento. As pessoas não aprenderam a discernir sobre as coisas. Acabaram-se os pensadores nos dias atuais.
O tolo está falando só da sua tolice, quer dizer, ele vê algo e ele replica aquilo ali. Ele sai falando sobre aquilo ali, ele não para discernir e pensar sobre. Qual é o grande convite para você? Discernir. O que é discernir? Eu tenho uma visão ampla. Eu não sou levado por qualquer tipo de opinião de um lado para o outro. Não saio vivendo, tomando decisões na emoção. O grande problema das pessoas que tomam decisões na emoção. Então o tolo, no versículo 2, não tem prazer no entendimento. Ele não quer ter entendimento sobre isso. O tolo quer viver somente na sua tolice. O que é tolice? É você pegar qualquer coisa e estar com os olhos encaixados aqui. Ei, presta atenção. Até a própria palavra você precisa discernir sobre. Porque se eu fico enfiado aqui, eu vejo apenas um texto. E aí eu uso esse texto fora de contexto para criar um pretexto. Presta atenção, todo texto fora de contexto ele é um pretexto para te guiar de um lado para o outro. Por isso que você precisa ter entendimento. Quando eu estou embutido aqui e eu fico olhando para isso, eu não tenho entendimento. Esse é o tolo que não quer ter entendimento. Ele está enfiado apenas olhando uma coisa. Não, mas eu estou olhando para a palavra. Não, você está olhando para um texto. Que se você usar ele fora do contexto, não vai servir para nada, a não ser para criar um pretexto na sua vida. O que eu preciso fazer? Eu vou discernir, ter entendimento, quer dizer, eu vejo o que está em cima, no versículo de cima, de baixo, eu começo a olhar, eu vejo todo o texto, eu começo a entender toda a palavra, eu começo a ver o livro, eu começo a entender toda que está escrito. Se isso não explodir a sua cabeça, não sei o que vai explodir. É exatamente isso no casamento. Imagina no casamento, você está ali, no seu casamento, representar que essa esfera aqui seja o seu casamento. Do tamanho que ele é, bom ou ruim, ele é desse tamanho. Qual é o grande problema? Quando você encaixa no olho, eu só vejo algo negro. Eu estou assim, estou olhando só algo negro. E aí vão me perguntar, o que é? Eu vou falar, é a escuridão. Eu não consigo discernir sobre o grande problema das pessoas é que elas estão ali olhando somente isso. Presta atenção. Nós passaremos a eternidade conhecendo a Deus. Tudo que nós conhecemos aqui não é nada. Por isso, não seja tolo em não ter prazer no entendimento. Quando eu olho e aí eu começo a ter mais visão, eu começo a olhar e falar, uau, isso aqui é uma esfera. Qual é o problema de alguns casamentos? É como se fosse uma bomba nuclear. Você olha pelo menos, agora imagina que isso aqui é uma granada. Você joga ela e olha apenas para parte do seu casamento. E as pessoas falam, durante 10 anos, eu e minha esposa, nós atuamos com casais. Eles falam, estamos com problema no casamento. Não, você não está com problema no casamento. Casamento é constituído, assim como esse globo, por várias partes. Várias partes. São várias partes. São várias partes. O problema não está no casamento. Quando alguém está olhando dessa forma, fala que o problema é no casamento. Quando eu começo a expandir a minha visão, eu começo a olhar todos os ângulos, eu consigo identificar. E isso é ter prazer no entendimento. Então a gente sempre fala que o caminho para a sabedoria, eles são alguns níveis. Quais são os níveis? Quem já acompanha o MDS, a gente está fazendo a Maratona da Sabedoria todos os dias, 6h22 horário do Brasil, ou 9h22 horário de Portugal. A gente está aqui fazendo a leitura de Provérbios. Eu quero te convidar a viver essa maratona aí todos os dias. Então são 5 níveis. Quais são os 5 níveis? Conhecimento, entendimento, discernimento, aplicação, sabedoria. Enquanto você não sair dessa bolha, você vai ficar vivendo somente ali dentro, achando que seu mundinho é somente aquilo. Se nós passaremos, imagina o seguinte, a palavra diz que nós temos 43.800 dias de vida. Eu estou num lugar, dos lugares mais lindos do mundo, e eu já viajei bastante. Eu estou nos lugares mais lindos, mais épicos, para fazer o que eu vim fazer, que foi snowboard, vim esquiar e fazer snowboard aqui, dos lugares mais lindos. E a cada momento, a cada nova trilha, a cada novo caminho, eu olho aquele cenário e eu postei ontem nos meus stories uma foto e falei, que é isso? Que é esse frame? Que é essa visão? Imagina o seguinte, agora eu quero te convidar a, se pudesse, porque você já gastou muitos dias da sua vida. Se você tivesse 43.800 dias de vida, para cada dia da sua vida, apenas um dia, você contemplar algo, você passaria nessa terra sem conseguir contemplar todas as maravilhas criadas por Deus.
Se você tirasse um dia da sua vida, imagina um dia da sua vida para visitar cada um dos lugares no mundo, para experimentar cada uma das coisas no mundo. E presta atenção, seria impossível você contemplar tudo. Agora imagina passar a eternidade conhecendo a Deus. Se isso não explodir a sua cabeça, eu não sei o que vai explodir. Não sei o que vai explodir. Para você entender que o tolo não quer ter entendimento. Ele quer ficar apenas nos seus pensamentos. O grande convite para você. E aí quando eu olho para essa montanha, que é a maior montanha da Europa, eu começo a olhar para ela e falo o seguinte: quantas coisas ainda existem que eu não consigo conhecer? Quantas coisas existem que eu não faço ideia? Seria arrogância, soberba, estar dentro de algo. Então você que está aqui no Instagram, seja bem-vindo, a gente está no MDS. Você que está no YouTube, aí nas redes sociais, seja bem-vindo, a gente está lendo o capítulo 18 de Provérbios. Eu estou no versículo 2, não sei como, são 6h45 no Brasil, a gente vai ler e vai dar certo hoje, vai dar. Versículo 3 diz o seguinte: com a impiedade vem o desprezo, e com a desonra vem a vergonha. O que precede a queda é a desonra. Só vou liberar um código para você que está aqui. Nunca desonre alguém que você aprendeu algo. Nunca desonre alguém que você conviveu, andou junto. Por quê? A desonra anula todo o aprendizado. A desonra anula todo o crescimento que você teve. As palavras do homem são águas profundas, mas a fonte da sabedoria é um ribeiro que transborda. Versículo 5. Não é bom favorecer os ímpios para privar da justiça o justo. As palavras do tolo provocam briga e a sua conversa atrai açoites. Versículo 7. A conversa do tolo é a sua desgraça e seus lábios são armadilhas para a sua alma. Tiago, por que os lábios de um tolo são armadilhas para a sua alma? Lembra que a alma fala sobre emoções? A alma fala sobre aquilo que está no meu coração. Emoções estão no meu coração. A minha alma são as minhas emoções. É como eu coloco isso para fora. O que eu quero te convidar a partir de agora e começar a entender sobre isso é que a armadilha para a alma está onde? Na sua boca. Por que na boca, Tiago? Porque a boca fala aquilo que o coração está cheio. Se o coração está cheio de ódio, a boca vai falar sobre isso. Se o coração está cheio de amargura, a boca vai falar sobre isso. Então, para você saber o que está dentro do seu coração, é só olhar para as suas palavras. O que você passa parte do seu dia falando? Você traz palavras de fé, de amor, de esperança? Ou de roubo, de morte e destruição? O que é que sai da sua boca todo dia? Então o tolo, na sua conversa, ele está trazendo desgraça para si. Por quê? Porque toda vez que ele fala, ele retroalimenta, porque ele é o primeiro a ouvir. E seus lábios são armadilhas para a sua alma. As palavras do caluniador são como petiscos deliciosos. Desce até o íntimo do homem. Quem relaxa seu trabalho é irmão do que o destrói. Aqui ele fala sobre o preguiçoso. Para você que está chegando agora, você vai ver em todos os momentos 3 grupos de pessoas no livro de Provérbios: os sábios, os tolos e os preguiçosos. Sábios, tolos e preguiçosos. Para sair da tolice para a sabedoria, precisa fazer o quê? Lavar o coração todos os dias. Quando você começa a lavar o seu coração todos os dias, você começa a ter uma conduta diferente. Por quê? Eu preciso lavar o coração todos os dias? Porque é do coração que procede as fontes de vida. Daí alguém vai falar: não, o coração é enganoso. Não, o coração sujo, arrogante, soberbo, prepotente, esse é um coração perigoso. Mas um coração limpo, esse é um coração que procede de fontes de vida. Então, Tiago, não é sobre desonrar, mas sobre entender que ficou para a fase anterior, tá tudo certo. É só continuar a sua jornada. Quando você começa a olhar, e ele fala no versículo 9, que quem relaxa seu trabalho é irmão do que destrói, ele está falando o seguinte:
Quem relaxa no trabalho, que não está cumprindo, é um insensato. Quem é o insensato? Aquele que sabe que precisa fazer e não faz. Quando você começa a olhar e começa a entender que quem relaxa no seu trabalho é irmão do que destrói, é aquele que não cuida da sua vinha. Durante alguns capítulos, Salomão escreveu e mostrou o seguinte: o caminho do tolo é cheio de pedras. Por quê? Porque ele não cuida do seu caminho. Versículo 10. O nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para ela e estão seguros. A riqueza dos ricos é sua cidade fortificada. Eles a imaginam como um muro que é impossível escalar. O grande problema é as pessoas que acreditam naquilo que vem natural e criam, através das suas riquezas, uma cidade fortificada. Antes da sua queda, o coração do homem se envaidece, mas a humildade antecede a honra. Quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. É por isso que aquele que é sábio, ele sempre faz o quê? Preserva a sua sabedoria para aqueles que querem uma próxima fase. Você, como gerador de recursos, não deve entregar todos os seus recursos para aqueles que não querem. E eu começo a olhar, é muito interessante que eu começo a olhar, eu aprendi isso com o Marçal e a gente é muito parecido nisso. Eu vejo que a pessoa vai parar naquela fase, eu já não incentivo ela para uma próxima fase. Eu não incentivo. Eu não sou alguém que estou puxando ou empurrando alguém para uma próxima fase. Eu sou alguém que estou caminhando do lado. Se a pessoa veio para minha fase, toma aqui os meus recursos, tudo que eu tenho é seu também. Mas se você está ficando para a próxima fase, não vou gastar meus recursos, que é minha energia, meu tempo. Eu continuo andando. Qual que é o grande convite para você começar a entender? Não colocar energia naquele que quer ficar na fase anterior. Por quê? Porque o insensato ele acaba apenas passando vergonha. Fica baseado na sua insensatez, olhando para os seus recursos, falando o seguinte: eu sou bom o suficiente. Não, esse somente é o insensato, mas aquele que é humilde, ele vai ter honra. Escreve: a humildade antecede a honra. Da onde que vem a honra? A honra vem daquilo que é humilde. Não adianta você pedir ou clamar por honra. Por exemplo, se eu pego aqui, ó, a gente começa a pegar o texto. Até rasgou minha Bíblia aqui, ó. Capítulo 5. Capítulo 3. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não é naquilo que você constrói, mas é naquilo que o Senhor te dá como oportunidade em todos os momentos. E a gente continua lendo aqui, e olha só que interessante que ele fala no versículo 13. Quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. Não seja alguém que responda de forma emocional, mas reflita e analise em tudo aquilo que você faz e fala. O espírito do homem o sustenta na doença, mas o espírito deprimido, quem o levantará? O coração do que tem discernimento adquire conhecimento. Os ouvidos dos sábios saem à sua procura. Versículo 14 do capítulo 18. O presente abre o caminho para aquele que o entrega e o conduz à presença dos grandes. O primeiro a apresentar a sua causa parece ter razão, até que o outro venha à frente e o questione. É interessante que cada um dos versículos a gente poderia ficar meditando e refletindo sobre cada um deles. Por isso que o convite é sempre, quando acabar a live, você fazer a releitura de Provérbios que a gente leu e grifar aquilo que mais fizer sentido para você. Por exemplo, vai grifando aqui, ó, 18. Ah, esse fez sentido, esse aqui fez sentido. Você vai grifando aquilo que mais fizer sentido. E viva isso no dia de hoje. Porque quando você começa a olhar, o primeiro a apresentar a sua causa parece ter razão. Todas as pessoas lhe parecem ter razão. Mas quando todas as pessoas lhe parecem ter razão, mas quando você
não ouvir a outra opinião, você vai estar sempre com uma verdade. Lembra que são 3 verdades: a verdade de um, a verdade do outro e a própria verdade. Versículo 18. Lançar sortes resolve contendas e decide questões entre poderosos. O irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada, e as discussões são como as portas trancadas de uma cidadela. Do fruto da boca enche-se o estômago do homem. O produto dos lábios o satisfaz. A língua, e agora eu quero que você foque para a gente caminhar para o fim aqui do nosso encontro de hoje. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Muita gente chega até nós e pergunta: como que eu posso crescer, como que eu posso desenvolver, como eu posso conectar com novas pessoas, como eu posso prosperar, como eu posso ter oportunidade. Presta atenção. Um dos maiores segredos. E não é à toa que nesse local existe a maior quantidade de músculos, que é na nossa língua. Assim como um pequeno leme muda a direção de um grande barco, assim é a sua língua que pode mudar toda a direção da sua vida. E é por isso que é tão difícil de domá-la. Se você utilizasse, isso aqui é uma fratura exposta, foi criada como uma cadeia para preservar essa indomável que é a sua língua. Se você mantiver ela mais dentro dos seus dentes do que fora, existe maior probabilidade de você crescer, se desenvolver, conectar, fazer dinheiro, prosperar, abençoar sua família, seus amigos, seu trabalho, a sociedade e influenciar muito mais pessoas. Por que isso, Thiago? Porque o tolo não tem prazer no entendimento, mas sim expor os seus pensamentos. Existe tanta coisa que nós poderíamos falar sobre isso para você começar a entender que o sucesso ou insucesso da sua vida hoje, ou aquilo que você quer viver, ou que distancia você da vida que você quer, está nessa língua. Você consegue entender isso? Um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada, e as discussões são como as portas trancadas de uma cidadela. Do fruto da boca enche-se o estômago do homem. O produto dos lábios o satisfaz. Aquilo que eu falo, aquilo que deixo de fazer é o que vai realmente trazer para a minha vida. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. E aqui não está falando de coisa boa ou coisa ruim. Está falando do fruto. Se for utilizado de uma forma boa, o fruto vai ser bom. Mas se for utilizado de uma forma ruim, o fruto vai ser bom. De qualquer forma, você vai comer o fruto daquilo que sai da sua língua. Se você começar a partir de hoje ser um fiscal daquilo que sai da sua boca, você vai começar a comer bons frutos. Qual é o grande problema das pessoas nos dias atuais? As pessoas não conseguem controlar isso aqui. O que eu quero te convidar é fazer um enterro da sua língua. E toda vez que colocar para fora, ela ter medo de você morder e ela ficar aprisionada. O que é um enterro da língua? É colocar ela para dentro. Tiago, quer dizer que eu vou ficar calado a vida inteira? Não, existem momentos para todas as coisas. Entregue somente para aqueles que chegam próximos a você. Qual é o grande problema do tolo? O tolo só quer expor os seus pensamentos. Não interessa quem está na sua frente, se é de baixa patente, se é de alta patente, ele só quer expor, não importa onde, ele só quer falar. Simplesmente falar. Por problemas emocionais, não controlar aquilo que vive, aquilo que fala, ele simplesmente quer colocar para fora. Tiago, quer dizer que eu vou ficar calado? Não, você precisa ter momentos, em momentos onde você coloca para fora, mas entendendo se existe uma comunicação de fé, de amor e de esperança.
Tiago, se eu enterrar minha língua, como que eu vou transbordar? Presta atenção, é enterrar a sua língua para aquilo que gera morte na sua vida. E eu vou te falar o seguinte, posso falar do fundo do coração? 80% da vida, da sua fala, não está transbordando. Em 80% do seu tempo falado não é transbordo. Começa a notar quanto tempo do seu dia você está transbordando. Transbordou? Gerou vida? Recolhe ela. O sábio nunca vai mostrar tudo que tem e nunca vai falar tudo que sabe. Porque ele entendeu que não é sobre aquilo que ele carrega, mas é sobre aquilo que as pessoas conseguem entender. 80% do seu tempo você não está transbordando, está utilizando essa língua de forma errada. Então mantenha ela lá dentro, para ela ter medo. E toda vez que for colocada para fora, ela começar a analisar e falar o seguinte: preciso ser usada com boa intenção. Esse é o driver que você precisa entender. O que sai da minha boca vai edificar? Se não for edificar, guarda ela. Se você começar a entender isso, você vai ver o quanto tempo está gastando com as suas palavras. Qual é o problema de gastar com as minhas palavras, Thiago? É que grande parte daquilo que você está falando não está edificando nem a si e nem ao próximo. Você está gastando tempo com as suas palavras. Por isso que eu instalo na minha equipe, nas pessoas que andam comigo, sempre prudência em tudo que vão falar. Qual é o grande problema das pessoas? Isso quando a gente fala sobre network, sobre acesso e tudo mais. Qual é o grande problema de algumas pessoas não conseguem acessar alguns meios? Que elas simplesmente ficam falando, gastando suas palavras e tempo, enchendo de linguiça o ouvido de outras pessoas. Seja cirúrgico naquilo que você vai falar. Seu transbordo ele vai com seus olhos, com seu sorriso, com seu abraço, com a sua energia, com a sua compaixão. Grande parte do seu dia você está gastando com palavras inúteis, palavras que não fazem sentido. E isso só tem mostrado aquilo que você carrega no seu coração. Tiago, mas eu sou impulsivo. Quer resolver isso? Vocês querem resolver isso, sim ou não? Só faz isso aqui comigo agora, nesse exato momento. Larga o papel, a caneta e faz isso aqui comigo, ó. Toda vez que você for impulsivo e respirar fundo, você desaciona uma parte primitiva do seu cérebro que é responder nesse formato. Por exemplo, ontem, uma pessoa teve um acidente de carro, a outra pessoa foi lá, tirou uma pistola, puf, e matou o cara. Um não teve gestão, foi impulsivo, bateu no carro, o outro lá foi mais impulsivo, agora tem 20 anos de cadeia. Impulsividade, só precisava de fazer algo. Você entende isso? Pregue tanto, mas se for preciso, você vai utilizar as palavras. Pregue muito. E se for preciso, você vai utilizar as palavras. Pra gente começar a caminhar pro fim, porque eu não sei como. São 10h22, são 11h22 aqui na França. São 10h22 no Brasil. 11h03 aqui na França. E o horário que tá aí, a gente já passou. Então eu vou terminar de ler aqui, ó. Versículo 22. Quem encontra uma esposa encontra algo excelente e recebe uma bênção do Senhor. O pobre implora misericórdia, mas o rico responde com aspereza. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existem amigos mais apegados que o irmão. Qual é o convite para você hoje? Guardar a sua língua e guardar o seu ego. Faz favor. Guarde a sua língua no dia de hoje e guarde o seu ego. Posso contar com você? Escreve CCS, que é conta comigo sempre.
Amanhã a gente vai estar aqui fazendo a leitura do capítulo 19. Quero te convidar a ler o capítulo 19. Eu vou tirar mais um tempo agora na montanha. Vou dar uma esquiada. Tem sido muito bom esse tempo precioso. Tenho crescido muito esses dias aqui. E eu quero te convidar a estar presente aqui para a gente explodir mentes e corações. Amanhã, 6h22 horário do Brasil, 9h22 horário de Portugal. No Instagram, no YouTube. No YouTube tem um grupo de WhatsApp. Um QR Code para você entrar lá. Num grupo do WhatsApp também está no link da minha bio. Tá lá o link da minha bio, tem um grupo do WhatsApp para você receber os resumos das lives. Também os lembretes. Às vezes está na correria, arrumando criança, indo para o trabalho e tudo mais, esqueceu da live. A minha equipe sempre manda estamos ao vivo aqui, só para você aproveitar esse tempo. Chegou o tempo que a natureza espera ansiosamente, que é a nossa manifestação. Bora tirar um print? Deixa eu pegar aqui. 18. Vamos tirar um print? Tira um print aí. Aqui, aí. Aí. Tamo juntos até depois do fim. Faz o seguinte. Vá cuidar da sua vida no dia de hoje. E aproveite esse momento. Tamo juntos. Até depois do fim. Te vejo amanhã. 6h22 horário do Brasil. Ou 9h22. Ninguém me perguntou. Deixa eu te mostrar aqui. Mont Blanc. Pera aí. Ver se dá pra ver. Tá um solzão lascado. Vamos ver se dá pra ver. A bichão lá. Subi aqui, ó. No Instagram tá aqui, no Facebook tá aqui, ó. Isso aí. Tamo juntos. Até depois do fim. Vai cuidar da sua vida. Cuidar da sua família. Valeu. Tchau, tchau.